A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Maranata Vem, Senhor Jesus. Agora continuaremos com o livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 1 a 39, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 1, 39. Siga o canal. Se esta jornada pela palavra de Deus tocou você e fez sentido para a sua fé, isso é apenas o início do nosso estudo. Para que você não perca a análise completa do próximo capítulo de Romanos e continue aprofundando-se na leitura da Bíblia, clique agora no botão. E se você ainda não aceitou a Jesus, saiba que também em Romanos capítulo 10 diz assim, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho de notificações para receber o aviso de cada novo vídeo e deixe o seu gostei para que o algoritmo do YouTube leve esta mensagem a mais pessoas que buscam a verdade. Seu apoio é de fundamental importância para a missão desse canal, que é a de levar a palavra de Deus a todos os povos. Obrigado pela sua audiência e espero você no próximo estudo. Até mais. Maranata, vem Senhor Jesus!